Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que assiste nosso canal, né? Eu estou aguardando aqui estou na porta de uma empresa porque eu fui solicitado para fazer um serviço e hoje é domingo e sempre aos domingos de manhã eu vou na oração das 7, na consagração de 7 às 8 e depois de 8 às 10 eu participo da escola bíblica dominical. Hoje, por fato de eu ter vindo trabalhar, atender uma ocorrência, eu, né, atender uma ocorrência, eu estou aqui, aguardando o pessoal chegar, né? No vídeo parece que tá tudo certinho, né? Mas não, você vai observar que lá, ó, eu tô de botina. Olha lá, ó, botina de trabalho, uma calça jeans e tal. Não trouxe nem a Bíblia, porque eu saí às pressas, né? Outra coisa, você pode observar aqui, ó, tem um pontinho aqui do lado dos meus lábios aqui, ó. O beiço, né? O meu lábio é lábios. O frio. Esse frio tá de lascar o beiço do negão. Mas o que eu quero falar hoje é sobre uma situação, uma observação que eu estava pensando ontem à noite. Eu participei de um evento, de um culto, de uma festa, numa igreja lá na congregação de Alto Moledo. E sempre quando você ouve uma mensagem, você vem uma outra mensagem na sua cabeça, né? Nem é a mensagem principal do culto que veio uma outra pessoa falou, e eu analisando o que a pessoa tinha falado, logo veio um título na minha mente e eu gostaria de discorrer com você. Cheguei a anotá-lo na minha anotação, que está na minha Bíblia em casa. A minha pergunta que eu faço para você é o seguinte: qual é o seu grau de dificuldade? O que você tem passado? Como você tem encarado as situações que têm vindo sobre a sua vida? Qual é o momento que você está vivendo? Em todo o contexto. Você está vivendo um momento difícil na sua vida, ruim? Que parece que não há esperança para você? Ou que para você julga-se que você nasceu debaixo de uma condição em que você não tem futuro? Olha, isso, às vezes o ser humano, dependendo do lugar onde ele mora, onde ele vive, não estou falando que você tenha que mudar da cidade onde você está, não. Tirar você da sua casa, do seu convívio, da sua família, dos seus familiares, não. Isso só pode acontecer dentro de uma questão bem ordeira, dentro de uma situação bem combinada, certinho, para que você não tenha problemas na sua vida. Eu estou falando que o contexto onde as pessoas vivem, o momento em que a pessoa vive, ela acaba mexendo com o psicológico da pessoa, criando imagens negativas, né, sobre a vida das pessoas, em tudo, em todo o contexto. Tem pessoas sofrendo com problemas amorosos, problemas familiares, falta de emprego, enfermidades, não tem sucesso nos seus estudos, a empresa não vai bem, os relacionamentos não vão bem. Então, há pessoas vivendo o extremo, né? Pessoas que moram em lugares muito simples, pobres demais, favela, palafitas, né, no deserto, pessoas que vivem em países em guerra, perdeu seus entes queridos, filhos órfãos, pais perderam seus filhos. Então nós vivemos num mundo cheio de problemas, e nesse mundo cheio de problemas está você com os seus problemas. No mundo de problemas em que nós vivemos, são N problemas. Quantas moças estão sendo forçadas agora? Que é o famoso estupro. Quantas mulheres estão sendo assassinadas agora? Quantas pessoas, homens, eu vou falar assim para mim não generalizar, ou não colocar só um lado só. Quantas pessoas, homens, mulheres, jovens e crianças morrem agora, nesse momento? Seja
na violência urbana, na violência familiar, na violência, nas guerras, nos conflitos regionais. Quantas pessoas estão sendo assassinadas, perdendo a sua vida? Quantas famílias vivendo abaixo da linha da pobreza? Quantas pessoas estão revirando a lata de lixo agora? Quantas pessoas não têm perspectiva de vida? Você já imaginou nisso? E nesse meio está você com os seus problemas também. E nesse meio está você. Eu quero apresentar uma situação aqui que você tem um potencial dentro de você. Você precisa trabalhar ele. E ele não é da noite para o dia. Quanto mais você tiver, quanto mais simples você for, maior é o seu grau de dificuldade. José não era pobrinho. Vou falar de José. José que foi vendido como escravo e tornou-se governador do Egito. José, ele não era pobrinho. Não. Ele era de uma família, vamos supor, de uma classe média ou até rica daquela época. Mas por questões familiares, ciúme de seus irmãos, ele foi vendido como escravo. Ele era o irmão mais novo. Só que o histórico de José é uma história muito bonita, se você for ler ele, que levou José a ser vendido pelos seus irmãos, é uma soma de fatores que acontecia com José, que não vai caber nesse tempo aqui falar. Mas vamos falar da história mais que esteja mais ligada ao momento que você está vivendo. José foi vendido como escravo para o Egito. Vendido como escravo. Ele sai da sua condição normal de uma pessoa livre e é vendido como escravo, sua família, para os mercadores. Os mercadores chegam no Egito e José, pela misericórdia de Deus, foi vendido para a casa de Potifar. Como que as histórias se ligam? José, ele entrou no Egito prejudicado. Mas a condição de prejudicado que ele entrou, lhe deu condição de ser o que ele foi. Nós precisamos entender o contexto da nossa vida. Nós precisamos entender, se nós formos viver a nossa vida conforme vivemos e não pararmos para pensar o que realmente vai ser da nossa vida, nós vamos viver uma vida derrotada pro resto da nossa vida. Nós não podemos aceitar viver nesse estado de vida sempre. Que às vezes a pessoa pode nascer numa família pobre, simples, morar numa favela, morar num lugar muito hostil, violento, mas se ele quiser ser diferente, ele vai ser. Se os outros escolheram ser aquele estilo de vida, a escolha foi deles, a sentença lhe será dada porque eles escolheram viver aquele estilo de vida. Estaremos abordando isso num próximo vídeo. Mas o caso de José, ele foi vendido como escravo. Trabalhou na casa de Potifar como escravo. Aí vem todo aquele contexto que levou José a ser preso. Foi falado uma mentira sobre ele. Olha o problema. Ele era escravo, e o escravo não tinha tanto direito assim, ou direito nenhum. Ô, papai do céu. José agora é preso. Só que aí que começa a mudar a história de José. Ele tinha um potencial nele. Ele era sensível a esse potencial. E Deus usava José nesse potencial para revelar o que ia acontecer no futuro. Só que José sonhava, mas o sonho era como uma mensagem. É aí que tá a resposta para todas as coisas. Qual é o potencial que você tem? E você tem um potencial em você. Você é uma pessoa proativa.
Você é uma pessoa que tem garra, mas você não está conseguindo administrar isso ao seu favor. Nós precisamos usar a negatividade ou os pontos ruins que estão à nossa volta a nosso favor. Ele foi preso. O preso não tem, sinceramente, um amigo meu foi preso e lá os agentes da prisão, queriam rapar a cabeça dele, ele pediu para não rapar. Ah, não rapa minha cabeça não. Os agentes, eles riram, mas raparam a cabeça dele, porque o preso não tem tanto direito. Tem os direitos constituídos, mas não os direitos daqueles que são livres. Se o preso não tem direito, os seus direitos, conforme aqueles que estão aqui fora têm, quanto mais o escravo. José foi preso. Só que ele sonha. E nele sonhar, ele revela a condição de duas pessoas que estavam presas com ele. O copeiro e o padeiro. Um dos dois, daqueles, eu não lembro assim de cabeça, porque eu estou sem a Bíblia aqui. Um daqueles dois homens ia ser solto e ia voltar a atender o rei. E o outro ia ser morto. Algum crime grave deve ter cometido. Um foi absolvido. José no sonho falou, você vai ser absolvido. Né? Ele não disse claramente. Vocês dois vão ser soltos. Quando vocês estiverem lá, vocês lembram de mim. Vai acontecer isso e isso com você, e isso com você. Se não me engano, acho que o copeiro que sobreviveu, né? Se não me engano. Posso estar enganado. Quando surge uma situação no Egito, José agora é lembrado pelo copeiro. Porque ele falou, quando você estiver lá na presença do rei, lembra de mim. O copeiro lembrou de José. José foi chamado. José interpretou o sonho do rei. E através dessa interpretação, o rei viu que José tinha um espírito diferente dos demais, dos magos e adivinhos do reino do Egito. E constituiu José como governador do Egito. Eu estou resumindo a história. O que eu quero dizer para você nesse contexto todo? Você tem condições de chegar mais longe. Você tem condições de mudar a sua condição de vida. Mas você precisa ter fé. Primeiro, ter fé. Segundo, você precisa arregaçar as mangas. Porque mudar de vida, sair da condição onde está, depende de esforço. E tem muitos que, ao ver a distância que tem entre o seu estado e a sua mudança de estado, ao ver essa distância, desanima de lutar. Nem todos os mendigos que você vê andando nas ruas ou morando embaixo de pontes, esse volume aumenta muito mais em grandes cidades, nem todos aqueles ali que estão andando ali, eles são porque eles não foram favorecidos, não, eles desanimaram de lutar. Você vai na cidade de São Paulo, por exemplo, você vê várias pessoas morando debaixo da ponte, morando em viaduto, morando em canto de rua, em algum lugar está dormindo debaixo, apenas alguns morrem agora nesse inverno. Alguns foram buscar emprego, pessoas de bem foram buscar emprego, não conseguiu, tinham dinheiro para ir, ou foi de carona, e agora não consegue sair de dentro da cidade de São Paulo, ou Rio, ou outra cidade. Nas Olimpíadas que passou, teve uma reportagem que passou, de trabalhadores que vieram de todas as partes do país, acabou a obra e eles não tinham como voltar. Compreende? A situação difícil na vida de uma pessoa, ela acontece numa soma de fatores. Que nós precisamos compreender o cenário onde a gente está vivendo. Senão a gente vai sempre se negativar. A gente vai sempre dizer que não tem futuro para a gente. Nós precisamos estudar a gente mesmo. E ser justo com a gente mesmo. Talvez eu quero ser justo com o meu vizinho, com o meu próximo, com o meu amigo, com o meu irmão, mas eu não sou justo comigo. Eu me sacrifico.
Se eu não sou justo comigo, eu estou me condenando a viver uma vida de derrotas até o fim dos meus dias. Não foi para isso que Deus nos chamou. Você está achando que todos os homens que vivem na face da terra, homens e mulheres, Deus colocou no mundo para viver sofrendo? Não foi. Não foi. Existe uma soma de fatores que levam uma pessoa a viver um estado difícil. Eu já vivi estado difícil, de desemprego. Só não aceitei continuar desempregado e não aceitava também trabalhar como braçal. Eu trabalhei como braçal. Quando eu era mais moço, casei com 20 anos de idade, meu cunhado, vou falar até o nome dele aqui, João Batista, nós trabalhamos junto, em jazidas. Naquele tempo, o número de máquinas para poder fazer carregamento de caminhões, eles não era elevado, era tudo na mão. Então quebrávamos a pedra com marreta e explosivos. O explosivo quebrava uns pedaços maiores, quebrava a rocha, detonava a rocha, e a gente entrava com uma marreta de 10, 12 quilos ali, para poder terminar de quebrar aquela pedra, para ela ficar quebrada num ponto em que desse para chegar no britador. Eu, casado de novo, esposa nova, eu tinha 20 anos, minha esposa tinha 16. O serviço que eu tinha era quebrar pedra. Não foi no início do meu casamento, foi 3 ou 4 meses depois do meu casamento. Eu fui sair de um emprego, porque eu era casado, então a empresa que eu trabalhava não ia ter condições de me manter, por causa do meu salário, teria que aumentar, então preferiu me dispensar. Vamos quebrar pedra, era o serviço que tinha. E às vezes, eu vou falar com você, eu trabalhei em jazidas, pedra quebrada, trabalhei em jazidas de tiragem de blocos para serragem, entendeu? Eu trabalhei. E eu olhava para o céu, às vezes eu estava na hora do almoço, eu olhava para o céu e via passando aqueles aviões lá em cima. E eu dizia assim, um dia eu ainda vou voar naquilo. Você acha que foi de uma hora para outra? Não. E nem foi para passear. Depois disso, eu saí do emprego, eu fiz curso, eu tive a ajuda do meu irmão. Meu irmão me ajudou no início da minha profissão, da minha carreira, né? Então, o que acontece? Através do meu trabalho, eu consegui viajar de avião, coisa que eu nunca tinha feito. Muitas vezes saí, em muitos lugares, às vezes eu vou atender, e o avião é um veículo que leva a você mais rápido. Onde você leva 3, 4 dias para chegar, você chega com 3 ou 4 horas de avião. A velocidade média é 890 a 1.000 km por hora, que é a velocidade média. Tem alguns aviões que mostram lá no seu display, tem algumas telas que mostram a velocidade, a altitude, né, onde você está. Mas tudo precisou ser construído. Recebi o meu salário, às vezes o salário era pouco, às vezes eu pagava o aluguel, ficava algumas coisas sem pagar, porque o salário não dava para pagar tudo. Então pensei comigo, Senhor, me arruma, muda a minha vida. E parti para cima. Terminei meus estudos, ensino médio, e fui trabalhar. Logo veio a profissão, meu irmão me ajudou a me encaminhar como ajudante de eletricista naquela época. Trabalhei um bom tempo com aprendizado de prática e depois, né,
que eu fui classificado eletricista. Eu vou contar no vídeo aqui, eu tenho uma anotação numa agenda minha lá em casa, eu vou contar para você que como foi a minha classificação como eletricista, quais foram os personagens, como eu fui classificado. Para mim foi uma grande vitória, foi um prêmio que Deus me deu. Você tem um potencial dentro de você, mas você precisa explorar isso. Ninguém está condenado a viver uma vida ruim para o resto da vida. Tem as fases. Quem sabe você está vivendo uma dessas fases, mas você não pode, digamos assim, concordar que você tem que continuar essa vida. Só que uma coisa eu vou dizer para você: quem quer chegar a algum lugar sabe que tem que trabalhar. Chegar a algum lugar, alcançar uma outra posição, uma condição melhor do que nós temos, dá trabalho, consome o nosso tempo, consome até o nosso tempo de folga. Mas se quisermos chegar a algum lugar, nós temos que fazer isso. Temos que arregaçar as mangas, pagar o preço. Há um preço para cada coisa. Então, não sei se de alguma forma eu te ajudei nessa palavra, mas você tem um potencial dentro de você que precisa ser explorado a seu favor, para que você tenha uma vida de vitória. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Voltamos a conversar num próximo vídeo.